Pronto. Minha assistente favorita. Ai, como é que eu faço aqui que não vai agora? Peraí. Não tá indo, ó. Cada vez acontece de um jeito diferente. Agora ela tá entrando, né? Tá. Ai, meu Deus. Agora vai. Vamos ver. Olá! Oi, Fá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Agora, peraí. Carol, vem aqui, minha assistente. Diga. Então, ó, ela tá deitada. Você pode deitar também ou ela pode levantar. Então, Deixa eu calma ver aí se que eu vou levanta aqui. deitar. Aqui, ó, levanta. Aí ela levantou. Qual fica melhor, Fá? É que o meu, eu não sei o que aconteceu. Ele normalmente, ele fica normal, agora eu não sei o que aconteceu no... Que ele não tá ficando na posição. Mas tudo bem, eu falo assim. Mas você vai ficar... Tá bom? Assim eu viro, não tem problema. Não, pode deixar, pode deixar. É? Então tá. Ai, obrigada, Carol. Assim mesmo. Gente, a Carol tem uma filha de 10 anos, vai fazer 11 já, ela é minha assistente. Ela conhece mais que eu dessas coisas aí. Que Mas vergonha. meu filho me ajuda também. O Lucas, ele me ajuda bastante também. Às vezes, vídeo, essas coisas, ele me dá uma força. É uma vergonha pra mim, mas eles nasceram aí, né, nesse mundo, é natural. Não, com certeza. Fabiana, quanto tempo, né? Ai, você continua linda, meu Deus. Ah, você também, né? Olha, fora, né, os detalhezinhos que aparecem. Isso aí a gente resolve com uma maquiagem. Ai, nem isso ultimamente, menina. Mas e aí? Gente, olha, semana passada eu fiz uma live com a Renata, minha amiga. Ela é mãe do Renan, que estuda com a Carol. E não sei se você viu, e ela fez um post que me tocou tanto que eu falei, gente, e eu fiquei, sabe, eu não sei se você já tem essa sensação, aquilo ficava voltando na minha mente, voltando, fala com ela, fala com ela, fala com ela, fala com ela, fala com ela. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar com ela, senão isso não vai, né? Parece que eu senti assim que eu, né, que Deus falou, fala com ela. E foi muito legal. E aí, por causa desse... Aí, a Fá entrou. Eu vi, acabei de ver. Aí, Fá, eu tentei fazer um negócio com 3. Fiz um teste aqui, mas eu não consegui. Se alguém aí souber como é que faz, me fala. E aí a Fabiana comentou, ai, você lembra da Fabiana? Tal. Eu falei, lembro. A gente trabalhou juntas um tempo lá em Luminárias, não foi? Foi. Eu lembro de você lá. Você lembra? Acho que eu fiquei uns 3, 4, não, por aí, uns 3 meses lá na época da implantação do BAN, né? Foi. E aí eu trabalhava lá para você, pro pessoal lá, e eu falei, lógico que eu lembro. Aí a Fabiana falou, nossa, Kátia, ela teve uma experiência com Deus assim, tão maravilhosa, assim, ela não contou, assim, acho que o negócio vai ser você contar, né? E ela contou, assim, meio por cima, que foi uma busca, assim, foi fruto de uma busca sua com Deus, assim, né? Sim. Assim, foi uma coisa... E eu para te falar a verdade, esse tipo de experiência tem me tocado demais, porque de vamos dizer, uns 3, uns 4 anos, mais ou menos, para cá, eu acho que eu tenho me aprofundado, né, numa busca de Deus, mas, assim, muito mais profunda, porque tem sido eu com ele, entendeu? Não é através de nada, é eu e ele. E eu tenho percebido, assim,
direto, é muito mais profundo, verdadeiro, né? Real, não tem nada de religião, muito pelo contrário, eu tenho cada vez mais me convencido que isso atrapalha. E aí, quando eu ouço esse tipo de história, eu fico assim encantada, porque sabe como é a sensação de você contar para alguém algo que a pessoa fala assim, eu sei do que você tá falando, sabe, assim? E aí, quando ela me contou, eu falei, nossa, lógico que vamos, né? Fala com ela, só vamos ver o horário, que você tá na Suíça, né? Isso. Então, na Suíça, eu tô há 5 horas agora, fuso horário, que aqui é horário de verão. Então é bastante tempo, 5 horas. tem que quando eu preciso falar com alguém do Brasil, fica complicado. E você deve, agora é 10 horas, aí você deve 10, estar... 10h07 agora. As crianças estão dormindo, aí também por um lado é bom, porque eu consigo falar mais tranquilo agora. É isso que a Fá falou. Ai, Fá, obrigada, viu? Nossa. Imagina. E aí, então me conta, como foi? Aí eu lembro de Luminárias, nem sei, foi, nossa, faz muito tempo, né? Eu acho que foi 2002, talvez, 2003. Vixe, aí eu passei por vários lugares, saí do trabalho, voltei, saí, voltei. E você também, eu vi que você já morou no México, agora tá na Suíça, você também já... Né? Já rodei. Então, me conta, eu quero saber, assim, dessa questão aí com Deus, como foi tudo, me conta, assim. Bom, eu vou contar um pouco da minha história com Deus. Como começou. Eu sempre acreditei, a minha avó sempre falava de Deus para mim, ela que me ensinou a rezar na época. Sempre ela foi esse elo de ligação comigo e Deus. Enfim, mas eu nunca fui aquela pessoa, a gente vai crescendo, vai ficando adolescente e tal, você acaba achando que você é dona de si, enfim, vai seguindo pelos seus caminhos. Sempre acreditei, nunca deixei de acreditar, fazia minhas orações, mas eu sentia que não, olhando hoje para trás, não era uma relação próxima, né? Enfim, fui levando, no fim me casei, tive meu filho, e eu me lembro que quando foi o aniversário de 4 aninhos do Lucas, a festinha dele acabou, e no dia seguinte eu me sentia triste, eu me sentia vazia. E eu falava, gente, acabou de ser uma festa super legal do meu filho e eu tô triste. E naquele momento, e eu sabia que eu tava fraca, eu sabia que o que estava realmente me incomodando, mas eu realmente virei para Deus e falei, eu não consigo me livrar disso. Não é para mim, não consigo. E aí eu conversei com a Fabiane e joguei a toalha. Eu falei, cara, me ajuda, eu preciso, né? E foi realmente onde eu entreguei o meu problema a Deus. Eu falei, olha, não consigo me livrar. Para mim era um caso assim de perdão mesmo. Eu estava muito amargurada, estava muito machucada. E hoje eu consigo perceber que eu mesma, assim, fiz isso comigo. Eu fui me afundando, e aquilo virou um câncer dentro de mim. E até um ponto que um dia eu estava em casa, eu olhei para mim e falei, se eu morresse não ia fazer a menor diferença para ninguém. Então foi aí onde eu falei, caramba, o bom é que na hora que eu falei isso, eu me toquei de tipo, cara, alguma coisa tá errada, né? E foi nesse momento, foi 2011, que eu comecei a buscar. E comecei a jejuar, fiz meu primeiro jejum, orando. E foi onde veio a minha primeira grande revelação, onde Deus me falou, você vai ter que ir lá pedir perdão. Mas como foi isso? Orando assim, como foi com você assim, por exemplo? Você estava orando, você falou, Deus falou comigo assim, você vai lá pedir perdão. Eu estava orando, jejuando, e é muito engraçado como vem essas revelações. Eu estava um dia no carro, estacionando. Parece que do nada, assim, né? Nenhum pensamento. Na verdade, olha só, na verdade, essa questão do perdão foi através de uma amiga, eu contando toda a história para ela, me falou, você vai ter que ir lá e pedir perdão para essas pessoas. E eu falei, você tá brincando comigo? Como assim, perdão? Depois de tudo que eles me fizeram. E eu não me convenci, só que eu fui para casa com aquilo. E aí eu voltei para casa, tudo, e eu ficava falando para Deus, não é possível que eu tenha que pedir perdão. Depois de tudo que aconteceu, só que Deus me convenceu.
Eu sentia como se fosse a presença do Espírito Santo falando pra mim, você tá vendo que você se tornou igual a eles? E aquilo veio assim como uma flecha, e eu tive que, tipo, abaixar a cabeça e falar, você tem razão, E sim, fui pedir perdão, eu lembro que a situação não se resolveu assim de momento, eu ainda, porque eu tava muito doente, era como se fosse um câncer, aquilo em mim. Muito triste, assim, assim, eu tava com muito ódio, na real, assim, aquele ódio me corroeu de uma forma muito profunda, muito, muito profunda mesmo. A ponto de me mudar, assim, eu me mudei, eu me tornei uma pessoa amargurada, eu não era mais eu. E aí, e foi difícil, eu juro, eu acho que foi uns 6 anos pra eu ficar limpa, vamos dizer assim, sabe? Enfim, o tempo foi passando, eu fui orando, e aos poucos eu fui, nesse meio tempo, eu realmente comecei assim, eu não vou na igreja, não, né, só que assim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplicar a palavra de Deus na minha vida. Então eu lia, a Fabiane me ajudou muito nisso, eu falo que ela é minha mentora espiritual, porque tudo que eu sou hoje, espiritualmente, ela me ajudou, ela me ajudou muito mesmo, muito, eu devo muito a ela, e eu comecei a aplicar, então ela me falava as coisas, eu lia, e eu realmente, e é muito difícil você aplicar a palavra de Deus na sua vida, porque eu tive que realmente fazer muitas coisas que eu falava, não, eu não acredito que eu tô fazendo isso, fazia contra a minha vontade, mas mesmo assim eu fazia, porque eu falava, eu me joguei, você entendeu? Falava, você lembra de alguma coisa, assim? O fato de eu ir pedir perdão foi porque assim, quando eu realmente entendi, quando Deus realmente falou comigo que, tipo, cara, você vai ter que fazer isso, você tem que pedir perdão porque você se tornou igual, então você também tá errada. Então, e Deus realmente me mostrou, o Espírito Santo me mostrou, na minha consciência vinha realmente coisas que eu tava fazendo e que realmente eu falei, você tá certo, eu errei, eu não devia ter ido por esse caminho. Aí quando ele me convenceu, e aí eu falei, tá bom, eu vou lá. E eu fui pedir perdão, tudo. A coisa não se resolveu na época, mas eu fiquei em paz comigo, porque eu falei, tá bom, eu fiz o que você falou pra eu fazer. E nesse meio tempo eu comecei a realmente buscar dentro de mim coisas que estavam erradas, sentimentos tal, e eu fui caminhando, caminhando, caminhando. Depois tive minha segunda filha, quando ela veio eu já estava no momento, eu estava já com uma conexão com Deus melhor, passei por um momento muito difícil com a minha avó, e assim, eu sentia que realmente Deus estava perto da gente em todo momento. Foi ele que me deu força, sabedoria porque a minha avó era uma pessoa muito querida para mim e foi uma época muito difícil. E aí o último grande caso para mim foi a minha questão profissional. Eu sempre trabalhei. Eu lembro, sabe uma vez que eu até comentei com a Fá quando ela falou de você, eu lembro, acho que foi que eu fui no aniversário do Gabriel, e aí você foi e tal. E a gente conversou um pouco, você estava estudando para prestar concurso, era uma coisa assim, Sim. Né? Aí eu não lembro como que eu tava ali, que eu tava com a Carol, sei lá. E você tava falando da dificuldade porque tem que estudar muito, né? Tem que estudar, ter tempo de estudar, e ter uma criança pequena querendo atenção, ela tá no lugar dela, né? Sim. E como é difícil isso. Então, que às vezes, né, eu lembro que você falava, ai, meu Deus, às vezes eu fico nervosa e tal. E aquilo ficou em mim porque eu sei que é isso, né? A gente quer quer fazer as coisas e quer ficar com as crianças. Meu, é muito difícil. É difícil. E eu, na verdade, o que aconteceu com a minha carreira? O meu marido, ele acabou, na época, isso foi 2008, ele recebeu uma proposta para ir para o México, e eu sempre falei para ele, cara, se um dia você receber, eu vou, não tenho problema nenhum, e fui. Só que eu não sabia o que significava esse ir, que era abrir mão da minha carreira, eu não sabia o que ia vir pela frente, e foi muito difícil eu me aceitar como uma dona de casa. Ai, Senhor, eu sei o que você tá falando. É muito difícil, eu não me aceitava. O ponto é esse, eu não me aceitava. Eu não via valor naquilo que eu fazia. E isso também foi uma das coisas que me colocou muito para baixo. Eu não aceitava a Fabiana, eu não via valor no que ela fazia, e isso refletiu.
Foi muito difícil, muito difícil. E aí, beleza, eu me curei de outras coisas, né, de outras questões que eu te falei, de não perdoar, tal, só que essa questão profissional ficou em mim, ficou até o ano passado. Meu pai, muito e aí eu não me aceitava, eu olhava para mim sempre, aí o que acontece? Eu comecei a estudar para concurso público, sim, passei num concurso, mas ele não era o concurso que eu queria, o concurso que eu almejava eu não consegui passar. E eu estudei, assim, eu me matava de estudar e eu não conseguia. E eu falava para Deus, por que não dá certo, né? Olha, por que não dá certo? E eu estudava, e às vezes eu pensava, nossa, mas por que não dá, né? E hoje eu vejo que acho que não era a vontade de Deus que eu passasse, realmente. Eu acho que ele tinha outros planos para mim e eu insisti e, sinceramente, eu acho que foi bom. Refletindo, ainda bem que eu não consegui. Só que ficou essa mágoa de eu não ter conseguido. Porque não é uma questão assim, eu não me esforcei. Cara, eu me matava. Eu imagino de verdade. Você é muito dedicada, assim. Nossa, eu imagino. E aí, isso ficou comigo até o ano passado, quando eu vim aqui para a Suíça. E aí, realmente, eu lendo um livro que chama A Quarta Dimensão. Vou até anotar aqui. É muito bom. É o que eu falei, esse foi o livro da minha vida. E aí, lendo ele começou a falar, você precisa agradecer por tudo. Porque eu comecei a questionar a minha vida. Eu falei, por que minha vida profissional não é do jeito que eu quero? Meu casamento é bacana, eu tenho filhos, eu sou realizada pessoalmente, mas profissionalmente eu não sou. E eu falava para Deus, você conhece todos os seus filhos, você sabe que eu não vou ficar feliz se eu não... Você sabe que eu não quero ser uma dona de casa. Não menosprezando quem seja, tá? Porque eu dou muito valor para quem é. Eu sou dona de casa ainda, e de verdade, eu sei todo o valor, mas eu queria algo mais, né? E aí eu comecei a orar nesse sentido. E lendo aqui o livro, ele começou a falar, começa a agradecer. E foi o único lado da minha vida que eu não agradecia. Agradecer por quê? Eu agradecia por ser dona de casa, eu agradecia por ele ter me dado a oportunidade de ser mãe, pela oportunidade de ter morado em outros países. E aí o que acontece? Eu comecei a agradecer todos os dias, meu mindset mudou. Eu deixei de ser aquela pessoa que me achava inferior a qualquer outra mulher que trabalhava para olhar e falar, pera, olha tudo que eu aprendi. O fato de ter estudado para concurso me ensinou muita coisa, me ensinou a ter disciplina. Então, eu adquiri muitas habilidades. Como mãe, a gente sabe, a gente adquire muita coisa. É que eu falo, a gente cria um estereótipo, né, que as pessoas criam que eu já escutei uma mulher falando isso, e é muito legal. Parece que a mulher bem-sucedida é que usa terninho, né? Isso, eu acho que eu tô entendendo, porque eu tô falando com você. É impressionante como o agir de Deus na nossa vida, viu? É isso mesmo, o Fá. Eu ainda tenho um certo incômodo com isso, porque, na verdade, eu me sinto assim, remando contra a maré. A maré da influência, da pressão, do que é o estereótipo de uma mulher de sucesso, é muito forte. Sim. E eu, no fundo do meu coração, assim, por um momento eu achei que eu tivesse tomado a decisão de ficar, assim, mais, assim, priorizar as crianças por questões passadas. Mas depois eu fui vendo que não, eu realmente acho que isso é importante na idade que eles estão, né? Só que a pressão de fora, a pressão de de todo mundo, assim, às vezes até sem querer. Sim. E aí, o que você tá fazendo? Aí você fica assim. Aí, sei lá, você tá numa roda de amigos, né? Esse aqui é o fulano, ele é, sei lá, advogado, esse aqui é fulano, ele trabalha na empresa tal, essa daqui é a Kátia. Uma vez a Fabiana presenciou uma situação assim comigo, eu não sei se você lembra, Fá. Eu fiquei assim, eu levei na brincadeira, mas aquilo, eu fiquei triste. A gente estava no aniversário de criança, a Fabiane estava comigo. E a gente estava numa mesa
E aí chegou um amigo nosso nos apresentando para outro amigo, e foi isso que aconteceu. Ele falou: esse aqui é o Celso, tal, ele é executivo, blá, blá, blá. Essa daqui é a Fabiane, executiva, lá, 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 né? Toda Master Blaster. E essa aqui é a Kátia. E ele ficou sem palavras. Você lembra, Fá? Ele ficou assim. Aí a Fabiana, é empresária. Eu falei, meu, como assim, né? Só se for empresária do lar, né? Tipo assim. E é isso, Fá. É como se tivesse que. É que, infelizmente, as pessoas hoje medem muito a pessoa, assim, ou é pelo rótulo, né, que é tipo o cargo que ela tem, ou pela grana, pelo resultado financeiro que ela tem, né? Mas eu, de verdade, eu consegui me livrar disso. Hoje, às vezes, as pessoas perguntam, mas você só cuida da casa? Tipo, você não trabalha? Eu não ganho. Salário é diferente, mas eu trabalho muito. Exatamente. Mas eu acho que, assim, o problema é a gente se põe, e você tem que se libertar disso, porque, assim, ser mãe é engrandecedor. Eu vejo, assim, eu adquiri muitas habilidades sendo mãe, de verdade. Eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma. Eu hoje, assim, eu era muito desligada antes de ter meu primeiro filho, e, assim, depois que eles nasceram, cara, foi muita coisa, assim, e morando fora ainda, cara, são outras coisas que você precisa adquirir, mas eu falo, cada mulher que é mãe, que eu conheço, eu vejo muita mulher, cara, que é muito, assim, boa, eu tenho certeza que se fosse fazer alguma coisa no mercado profissional, ia se dar muito bem. O problema é que a gente tem que parar de se marginalizar por causa disso. É verdade. Porque não é vergonha nenhuma, e assim, eu tô falando isso, mas eu falo, eu passei, vou te falar, quase 10 anos com vergonha também. Hoje eu vou em algum lugar, as pessoas falam, o que você é? Sou dona de casa. E falo, na boa. Sou mãe e, sabe, não... hoje eu não ligo mais pra rótulo, de verdade. E eu, de verdade, eu agradeço a Deus por ele ter me dado a oportunidade de sair do mundo corporativo, porque se eu não tivesse saído, acho que eu não teria tido essa reflexão da minha vida como eu tive que ir lá embaixo, sair da minha zona de conforto, me reinventar, para depois realmente, hoje olhar para trás e falar, ainda bem que, sabe, ele me deu essa oportunidade. Então, às vezes, na verdade, você tem que ter muita coragem para sair disso, né? Ou assim, tem gente que não consegue, porque realmente não pode, eu tive a chance, né? Porque eu falo, se meu marido, de repente, fosse uma outra situação, não teria saído e talvez estivesse lá. Mas eu tive a chance e, de verdade, hoje eu passei a agradecer a Deus por tudo isso e, cara, meu mindset mudou. E hoje eu me vejo, cara, eu não tem mais essa. Se chegar uma executiva, uma mamãe do meu lado, cara, eu vou falar de igual para igual, eu não tenho essa... Porque, no fundo, a gente sabe o que isso muda, né? Acho que esse negócio que você falou aí é muito profundo mesmo, porque é meio que, não sei, faz parte, começa assim, confundir a identidade da gente, como se assim, eu sou o que eu trabalho, assim, fora, no caso, né? E se eu não trabalho, eu sou o quê? Mas é o que aconteceu comigo. Eu não sou nada, tipo, né? E as pessoas te rotulam, eu ouvi muito isso. Nossa, mas você não tá trabalhando, você largou seus diplomas, você tá agora cuidando só da casa, você não vai pensar em fazer nada. Meu. E aquilo me machucou. Me machucava muito, muito. Só que hoje, assim, na verdade, é engraçado. Quando eu parei de me importar, ninguém mais fala. Eu acho que a gente atrai isso, sabe? Será que é uma coisa de atração ou é uma coisa de expor, de alguma forma, Deus expondo a situação justamente para a gente enfrentar e para a gente tratar, né? Porque o que fala, Deus não dá nada que ele não acha que a gente não possa carregar, né? E eu me despi, realmente, assim, eu cuspi pra cima, eu falava, mulher que fica em casa não faz nada, cara, paguei com a minha língua. Você falava isso? Falava. Quando você não... Quando eu trabalhava, tipo, a mulher que fica em casa de licença falava, que bom, tá de férias. De férias, hein? Porque eu cresci com a minha mãe trabalhando. Mas a situação dela era diferente, meu pai faleceu quando eu era muito nova. Então ela não tinha outra, né?
E meio que ela plantou isso na minha cabeça, você tem que trabalhar, você tem que, né? E eu cresci com esse estigma, mas assim, minha vida foi para um outro lado, inclusive ela também. Às vezes falava, nossa, você não tá trabalhando, você não tinha que estar fazendo isso. Até ela, tipo, não me apoiava. Mas é o que eu falo, a gente tem que parar, às vezes, de ir contra o fluxo e parar e olhar para você, né? E realmente eu falo, eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria crescido o que eu cresci, amadurecido, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Eu falo, Deus me deu a chance de ter outras experiências que, cara, me fizeram crescer muito. Nossa, quantas pessoas querem ter, assim, uma experiência, às vezes até tem a oportunidade, não tem coragem de, assim, Sim. né, de enfrentar, porque não é fácil, assim, ser uma cultura diferente, igual no México. Imagino que você passou, super foi bem difícil. complicado, é uma cultura muito diferente, eu não sei, eu já... Não, e assim, quando eu fui pra lá, eu quase perdi meu filho quando ele nasceu. Ele quase morreu quando ele nasceu. Nossa, e você longe de todo mundo. Eu longe de tudo. Aí depois de 10 dias que ele tinha nascido, eu queimei meu rosto. Fiquei com o rosto totalmente queimado, né? Então, assim, foi tudo. A casa caiu, assim, pra gente, nos meus primeiros meses no México. Então, sabe, era uma atrás da outra, sozinha lá. Eu e o Eduardo, a gente também era mais novo, a gente tinha inexperiente, não tinha tanta, não posso dizer, maturidade. Então, assim, sabe? Só que olhando para trás, eu falo, caramba, como eu cresci com tudo isso, sabe? E aí, tipo, se eu tivesse ficado trabalhando no escritório, tá, teria meu mérito, com certeza, mas eu acho que as experiências, e na verdade essas experiências eu devo admitir que foi que me aproximaram de Deus. Se eu não tivesse tido isso, talvez eu não tivesse me aproximado, sabe, como eu hoje me aproximei. Você se aproximou de Deus assim mesmo, falando, Deus, eu... Foi no desespero. Foi no Joga desespero. a toalha, porque eu não... Foi jogando a toalha. Porque eu tava vivendo uma situação realmente insustentável na minha vida, e eu falei pra ele, foi a decisão que, assim, eu não consigo mais sozinha seguir daqui. E aí, realmente, foi meu último, tipo, e deu certo. Ô, Fá, e me conta uma coisa. E foi, claro, a Fabiane foi te guiando, foi te direcionando aí e tal. Imagino que você conversava com ela assim, muito Sim. profunda. Nossa, imagina as conversas, que delícia, umas conversas bem profundas. Não, muito. Até hoje, assim, quando a gente se vê. Mas assim, na verdade, foi você e Deus. É o que eu falo, ela foi minha guia, mas eu acho que tudo depende da gente, né? E realmente, quando eu entrei de cabeça. Eu realmente entreguei. É aquela coisa que você tá num precipício e fala, vou me jogar. E Deus vai me pegar lá embaixo. E foi o que aconteceu, ele me pegou. Quando você fala assim, eu me joguei, foi como assim, você reconheceu, Quando eu me joguei, eu não vi assim as consequências que eu poderia ter, de qualquer ação que eu poderia ter, tipo, tomando Deus na minha vida. Eu simplesmente fui. Essa questão de pedir perdão foi muito difícil para mim. Porque, assim, cara, tanto que assim, o fato de eu pedir perdão gerou outras consequências pra gente, né? Mas foi bem complicado o que a gente passou depois disso. Mas eu tinha no meu norte, eu falava, eu fiz o que Deus falou, então as coisas vão se ajeitar. E de fato, demorou, mas se ajeitou. E você confiou? Eu confiei, totalmente, exatamente. É aquela coisa de se jogar confiando. Eu falei, beleza, se é isso que você tá falando pra eu fazer, eu vou fazer. Eu nem... A Fabiane tá falando aí, conta suas experiências, o vestido, o Matias, me conta. Foi. Bom, o Matias é o meu terceiro filho. E foi muito engraçado, porque eu já tinha a Lorena, tava super tranquila, já tava feliz com os meus 2 filhos, meu casalzinho. E aí começou algo dentro de mim falasse. Eu olhava a foto de 3 crianças juntas, tipo, aquilo me
né? Chamava atenção. Chamava. Nossa. E eu não entendi Você não por quê. pensava em ter? Não pensava. Não pensava. Não. Até porque eu já tava com 39 anos, então eu falei, gente, já passou o tempo, né? E aí eu olhava só daquilo. E aí uma vez a Fabiane me falou, cara, quando uma coisa começa a te incomodar muito, fica esperta. Porque tem algo ali, né? Tem algo ali. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, gente, não é possível. Que, tipo, eu já tô com quase 40 anos. Assim, engravidar dos meus 2 primeiros filhos não foi rápido. Eu demorei pra engravidar um pouco dos 2. Eu falei, meu, agora. Eu comecei a orar a Deus. E, na verdade, aquilo começou a se transformar numa vontade de ter um terceiro filho. Se transformou. E eu comecei a orar a Deus. Eu falava, olha, eu acho que é uma loucura. Porque eu já tô beirando 40 anos, mas se for da sua vontade, eu gostaria muito. Mas, assim, eu sei que ter um filho tá nas suas mãos. Não tem, né? Não depende de mim. E a única coisa que eu falei pra Deus, eu falei assim, olha, eu só queria ser mãe, tipo, eu queria engravidar até o final do ano. Isso era janeiro de 2018. Porque eu falei, eu não quero ficar esperando muito, porque vai me dar ansiedade, eu não quero ter, né? Tá bom. Cara, foi praticamente de primeira. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, minha mãe ficou doente, ela faleceu. Oh, meu Deus, sinto muito. E aí, cara, isso eu tava no Brasil, fui pro Brasil pra fazer o velório, cuidar das coisinhas dela. Quando eu voltei pro México, eu voltei grávida. Se engravidou no Brasil e voltou. Praticamente, tipo assim, sabe? Foi muito rápido. Muito rápido. E aí foi muito. Aí engravidei, foi um milagre, porque pra mim, falo, cara, com quase 40 anos, né? E outra, você nem pensava mais. Assim. Não, tipo, eu achei. Era aquela coisa, eu queria realmente engravidar, mas eu achava que não era mais pra mim. Eu falei, não vai rolar, né? Mas eu realmente pus isso na mão de Deus. A gravidez do Matias foi totalmente. Eu falei, se for da sua vontade, que. Aí eu fiquei muito feliz tal. E aí eu pensei, eu falei, Deus, já que foi você que, tipo, né? Eu queria pôr um nome que te agradasse. E eu comecei a procurar na internet e vi que Matias quer dizer presente de Deus. E aí, beleza. Aí eu entendi. Eu falei, tá bom, Matias. Só que aí o Eduardo, meu marido, ele não queria o nome. Ele, não, vamos ver outro. Aí eu orei a Deus, eu falei, Deus, se for sua vontade que seja Matias, trabalha o Eduardo, porque... Aí no dia seguinte, juro, cara, gente, sem falar nada. Assim, mas peraí. Fala assim pra mim. Aí o Eduardo não gostou de Matias. Não. Aí você falou assim, Deus, se for da sua... Você orou simples, assim. Com... Sim, aquilo que você falou é fácil. Assim, é isso que eu quero, assim... Foi orando, eu falei, olha... Mostrar. É tipo assim, Deus, olha, se o senhor quer isso, então... Olha, ele não tá gostando, então o senhor faz alguma coisa ali. Aí, no dia seguinte... Ele vira e fala pra mim, pensando bem, Matias é um nome legal, porque a gente vai pra Suíça, é um nome bem suíço e tal. Eu lembro que eu só olhei pra janela e falei, cara, não acredito. E aí, na hora, você já entendeu que... Você entendeu que, assim, nossa, Deus, era pra ser mesmo, então, né? Quer dizer, você tá num constante papo, assim, com Deus, numa sintonia, assim, sabia, então era isso mesmo, né? Tipo assim, meu Deus, Fabiana! E aí a última, que foi, assim, foi realmente muito... Foi essa questão profissional mesmo. Aí, beleza, o Matias nasceu, né, super feliz, cara, 3 filhos, 40 anos e tal. Só que eu falava, Deus, você sabe que meu lado profissional não... né? Eu tava tentando me achar, na verdade. Não é nem questão de ser bem sucedido ou não. Eu realmente não sabia o que fazer. Você queria, assim, é como se você quisesse, assim, uma confirmação, assim, peraí, então me dá paz. Se é pra isso, eu... Sim, eu meio que falei, se é pra ser dona de casa, beleza. Mas então me dá paz, então. Mas eu falava, você sabe que não é o que eu quero. Eu falo, porque Deus conhece o nosso coração. É, verdade. E eu tenho pra mim que, assim, ele quer ver a gente feliz. Então, é por isso que, assim, eu nunca me conformei muito de, tipo, cara, não acho que é só dona de... Se eu gostar, tipo, não, nada... Eu gosto de ser dona de casa, mas, assim, pra mim tem que ter algo a mais. Eu busco algo a mais, né? E eu comecei a orar. Falei, ó,
você sabe? E isso foi lendo nesse livro. E eu comecei e ele fala nesse livro, fala, agradeça tudo que você tem. E a minha parte profissional eu nunca agradecia. Todos os aspectos da minha vida eu agradecia, minha vida pessoal, tudo que tinha acontecido na minha vida eu tinha agradecido. Mas profissional não, eu sempre, mas minha vida profissional, né, não é legal, eu prestei concurso, não consegui o concurso que eu queria. Eu mudei mindset, comecei a agradecer. Eu agradeci por ter tido a oportunidade de estudar para concurso, tanto que eu aprendi, morar no México, morar na Suíça, todas as coisas que eu estava aprendendo. Comecei a agradecer. Aí já meio que saiu aquela coisa do me achar marginalizada porque eu era dona de casa. Essa foi a primeira coisa. E quando eu cheguei na Suíça, eu percebia que muitas pessoas se suicidavam no inverno. E isso me corta o coração, de verdade, porque eu falo, cara, para a pessoa acabar com a vida, é um desespero, é uma dor muito grande para a pessoa fazer isso, né? E eu comecei a orar e realmente pedindo um direcionamento, que eu gostaria de ajudar essas pessoas, e também pedindo para que ele realmente me falasse o que eu podia fazer, o que eu faria profissionalmente. E lendo esse livro... assim, você orava como se fosse assim, em duas direções. Nossa, Deus, eu quero ajudar essas pessoas. Isso. E aí, como se fosse uma outra oração, você falava, Deus, e eu quero trabalhar. Isso. Aí, de repente, imagino que ele foi lá e juntou. Ele juntou, nesse livro que eu tô te falando, eu li um trecho que ele falava, Deus usa as pessoas através dos dons que elas têm. Então, através do dom que essas pessoas têm, ele quer que você trabalhe para ele de alguma forma. E aí meu mundo abriu. Porque, tipo, eu sempre gostei de escrever. E aí juntou eu gostar de escrever e ajudar as pessoas. Nessa questão do... E aí veio a ideia de eu escrever um livro. Foi assim, é o que eu falo, foi, cara, e foi ele me veio, essa resposta veio através do livro. Meu Deus. E aí você, gente, eu tô pasma. Eu também fiquei pasma. E aí você teve como foi assim? Aí você te veio uma ideia de escrever um livro. Foi, na verdade, juntou... Foi, porque quando veio logo escrever, porque quando eu li esse trecho que falava Deus capacita as pessoas de acordo com a missão que ele quer que a gente tenha aqui, né? Eu acredito que todo mundo tem um dom. Todo mundo tem. O meu dom é escrever. Desde criança, eu sempre escrevi bem. E na hora que eu li isso, na hora eu já fiz a conexão, tipo, cara, é escrever, né? Como que eu nunca vi isso? É escrever. E aí veio a questão de ajudar as pessoas em depressão. Eu falo, cara, como que eu posso comunicar com muitas pessoas através de um livro? Através da escrita. E aí, cara, abriu, né? Aí realmente abriu muita coisa, abriu um mundo, assim, de possibilidades. E aí agora, isso foi quando? Isso foi recente? Foi em julho do ano passado. Julho do ano passado. E agora você tá escrevendo o livro? Tô. Você tá escrevendo? Ai, nós vamos ler o seu livro, então. Quer dizer, você era o quê? Você trabalhava com logística? Exportação, importação e aí, escritora? Agora sim, se Deus quiser. Gente do céu! E realmente, assim, olha, e toda a experiência putz, parece que Deus vai formando a gente. Mas é a impressão que eu tenho, é exatamente isso. Nada parece assim, que... Aí, porque por algum momento a gente pode pensar assim, nossa, mas... Igual você falou aí em algum momento, parece que eu vou jogar tudo fora, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, tudo que... Mas, não sei, é como se... Eu não sei se está tudo definidinho, mas às vezes eu acho que até não, mas às vezes Deus, é como diz mesmo a Bíblia, Deus vai usando aquilo para o propósito dele, ele vai meio que montando um
vê e como que ele faz isso com todo mundo. Sim. É o que eu falo, é que a gente tem que estar aberto para isso. Se rende, é. E é o que eu falo, e por questões assim de paradigmas que as pessoas têm, a gente se fecha. Por que eu me fechei nessa questão da escrita? Eu sempre escrevi muito bem, só que eu meio que abandonei, porque aquela questão do escritor, você fala, cara, quando que escritor ganha dinheiro? Mas, cara, o propósito tem que ser maior, ok? É o que eu falo, a minha questão do escrever o livro, se eu conseguir uma pessoa ler e eu conseguir mudar o mindset dela para tipo, cara, não, você tem uma saída, Deus é o caminho, você vai, para mim valeu, entendeu? É que a gente fica muito atrelado a cargo, é dinheiro, cara, no final das contas você não leva nada disso. Para Deus a gente não é só isso, a gente é muito mais, né? É isso mesmo. Tipo assim, quantas profissões são escolhidas porque é o que dá dinheiro? Sim, ou porque é o fluxo. Porque todo mundo quer trabalhar numa empresa multinacional, né? Na nossa época era muito isso. Era. E quem, tipo, ia seguir o empreendedorismo ou vai seguir outra coisa, você fala, nossa, é louco de fazer isso. Você fala, cara, eu acho que hoje isso tá mudando um pouco. Mas ainda está muito enraizado, mas a gente deixa de seguir os nossos instintos, nossos verdadeiros dons, porque, isso aí vai dar mais dinheiro, e na verdade, eu acho que isso é falso, porque acho que se você segue realmente o seu dom, cara, a chance de você explodir positivamente é muito maior. Basta você achar o teu caminho, né? E claro, sempre orando a Deus para ele realmente, se isso é que ele quer que você siga. Mas no meu caso foi isso. Ô, Fá, mas você tem É isso aí, feito manada. Você tem a sensação de que... Eu fiquei com a sensação, assim, que Deus te responde muito rápido, né? Assim. Como que é isso, assim? Porque... Tudo bem, você ficou... É certo falar que você levou um tempo até ter essa... Eu levei muito tempo. Eu falo, eu tive anos e anos que eu não tinha resposta de nada. Assim, é o que eu falo, na época do concurso, eu orava a Deus, eu cheguei a perguntar, você acha que eu devo continuar? Me dá um sinal. E eu não tive resposta. Você não teve resposta? Não, e foram 7, 8 anos nessa. Entendeu? Só que assim, eu me mantive firme na minha fé. Eu passei por, mesmo quando eu aceitei realmente, que eu comecei a ter uma relação mais próxima com Deus, eu tive anos na minha vida que assim, não acontecia nada comigo. Foi mais uma posição de, tipo, servir mesmo, sabe? Tipo, aí eu acompanhei minha avó doente no hospital, fiquei com ela. Passei pela questão da minha mãe também, tudo, acompanhei ela no hospital. E assim, foram anos que, cara, foi... Mas eu nunca perdi minha fé. E eu falava, tá tudo bem. Se eu preciso fazer isso agora, eu vou fazer. E na verdade, eu comecei a fazer com... Como eu posso dizer? Com amor e só orando a Deus para me dar sabedoria, para lidar com as situações que eu estava lidando. E eu reconheço, eu sempre fui muito grata a ele, porque na época que minha mãe estava doente, por exemplo, eu morava no México, eu sou filha única. Lidar com a minha mãe doente no Brasil e eu no México, cara, se não fosse por Deus, a sabedoria que o Espírito Santo e Deus me deram nesse momento, eu tinha surtado. Eu tive que ficar 3 semanas no Brasil, deixar meus filhos com meu marido, fiquei 3 semanas longe deles, assim. Cara, foi muito difícil. Eu lembro que eu tava um dia lá com a minha mãe e eu orei a Deus, naquela noite eu falei, tá pesado pra mim, não tô aguentando. Tá muito pesado, tá aqui longe deles. Meu marido me mandava foto, eu nem queria ver, porque era difícil eu ver eles longe, e naquela noite eu orei, no dia seguinte eu acordei assim, tipo, eu falei, vamos lá, vamos, sabe? Parece que te vinha uma força, assim. Foi o que aconteceu, porque tava muito difícil lidar com tudo aquilo. Foi uma época, é o que eu falo, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, porque eu tinha culpa, porque eu morava no México, minha mãe estava morando no Brasil, eu sentia culpa por eu morar no México e eu ter deixado ela sozinha.
Só que quando eu vim passar essas últimas 3 semanas com ela, que foi a última vez que eu a vi, eu me libertei da culpa. Eu consegui voltar pro médico e eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei, eu tô em paz. Não é minha culpa estar no médico. É uma coisa mais assim, eu fiz tudo que eu podia e eu tenho plena noção disso que ela precisava, mesmo estando longe. Mas foi uma culpa de 2 anos que eu vivi. Que eu, assim, cada vez que ela ia pro hospital, eu falava, por que você não tá lá? Não é aquelas pessoas que tinham que estar com ela, era você. Aquilo me machucou muito. E eu sou grata a Deus por eu ter ido pro Brasil, né? Quando ela ficou mal, tudo que eu fui, porque eu pude ficar com ela. E foi uma despedida, porque depois de 3 semanas ela morreu. Mas aí, depois, ela morreu, você tava no Brasil? Você tava aqui? Não, eu fui pro Brasil, lá, fiquei com ela 3 semanas, aí eu voltei pro Brasil, ela já ia receber alta em 1 semana, ela tava bem. Aí voltei e tal, beleza, estávamos conversando, ela saiu super feliz do hospital, aí de repente ela teve uma infecção generalizada. E isso eu ia voltar pro Brasil em 10 dias para passar a Páscoa com ela, e aí eu e os meus filhos, meu marido. E nesse inteirinho ela faleceu. Ah, parece que você voltou pra resolver. Pra, tipo, sim, e pra ficar com ela, assim, claro, fazer o seu papel de filha o melhor, mas resolver. Eu fui pra me absolver. Eu fui pra me absolver. E eu me lembro que quando eu fui, foi muito difícil deixar, né, as crianças ali. E eu falei pra Deus, eu falei, cara, eu não quero ir. E eu me lembro que eu tava no aeroporto, eu falava, Deus, eu não queria ir. E eu me lembro que, é o que eu falo, acho que foi o Espírito Santo que falou comigo, ele falou, mesmo você não querendo ir, você tá indo. Então fique em paz. E aí fiquei com ela lá, foi ótimo, sabe, 3 semaninhas com ela, mas mal eu sabia que eu não ia mais ver. Ninguém imagina. Não. Ninguém imagina. Mas eu fiquei em paz. Eu fiquei bem em paz. E quando eu fui embora, ela agradeceu ainda pra mim. Ela falou, cara, obrigada por tudo que você fez por mim. Olha, meu Deus do céu. Então, aí, eu falo, é muita coisa, sabe? Então, Deus foi te capacitando, foi. Sei lá, te desenvolvendo. Porque pensa assim, é lógico que a gente vai pensando, né? E ele acaba contando várias experiências. Exatamente. Exatamente. Como você, de repente, poderia ser uma escritora de autoridade? Parece que Deus foi criando em você. Deus foi criando em você uma bagagem. Não é? Hoje eu enxergo assim também. E às vezes, eu tô falando aqui, mas você nem imagina, tá passando na minha cabeça aqui. Às vezes, e essa bagagem que Deus vai formando na gente, tem coisa que não é fácil. Não é só de história linda. Não. É o que eu falo, agora eu tô tendo as respostas rápidas, mas assim, foram no mínimo aos 10 anos, assim, cara, eu penei muito, muito. Eu tive no chão, eu me olhava como a pior pessoa do mundo, eu não via valor no que eu fazia. Por muitos anos eu deixei de ser a Fabiana, eu me olhar como a Fabiana que eu era. Eu não acreditei em mim, não acreditei no meu potencial. É o que eu falo, agora, de uns 2 anos pra cá, mas assim, foi comendo muito capim. Pra conseguir sair de tudo isso, mudar o mindset, falar, não. Né, e eu falo, a gente se menospreza muito, sabe, porque você não tá seguindo o fluxo, como a Fabiana escreveu, seguindo a manada, cara, a gente tem que seguir o nosso caminho. É verdade. Seguir o nosso caminho sempre orando a Deus pra ele, cara, qual que é o caminho que você quer que eu siga? E seguir, e dane-se, porque é o que eu falo, a gente não tem que ser do mundo, né, a gente tem que ser de Deus. A gente não tem que ser do mundo, a gente tem que ser de Deus. Olha que coisa linda.
Meu E é difícil Deus, você se desvencilhar disso, é muito é difícil. muito difícil. Mas eu acho que quando você consegue isso, é libertador. E você se sente livre. Sim. É claro que a gente não vive 100% com sentimento de alegria todo o tempo. Não, não. Lógico que não. Mas eu acho que até isso é uma questão de maturidade. Porque a gente... Eu não sei, assim, é como se a gente passasse a viver pela fé mesmo, por acreditar. Sim. Não por sentimento, né? Porque tem dia que você não tá bem. Tem dia E que é você... normal, você E se não aceita. Tipo, às vezes eu não tô realmente bem, é normal, todo mundo, a gente é humano, a gente não pode esquecer isso, né? A gente é humano. E tá tudo bem. Não é todo dia que você vai estar bem, não é todo dia que você vai estar, mas acho que a gente sempre tem que pensar, primeiro, é sempre ser grato por tudo que a gente tem, né? Falando eu, você, cara, a gente tem comida na mesa todo dia, a gente tem saúde, só isso é um motivo pra, cara. É verdade. E, cara, é realmente aceitar, beleza, esse dia não foi tão bom, mas vai vir outros melhores, esse aqui eu não fui tão bem, no outro... É o que eu falo, eu me cobro muito e eu tô tentando trabalhar isso pra, tipo, não... Mas acho que é isso, cada dia a gente vai evoluindo um pouquinho, vai, e a gente não vai ser perfeito, assim, é o que eu falo, eu vou morrer, eu vou continuar tendo defeitos, mas acho que o que importa é você sair dessa vida, pelo menos com a evolução de falar, cara, eu fiz meu melhor, eu tentei. Eu lutei o bom combate, né? É isso. E, nossa, Fá, que história linda. E continuar, você sempre teve uma coisa lá dentro, como se fosse um incômodo mesmo, que você falava assim, não, mas espera, eu gosto disso, mas eu também quero uma parte, que é essa parte profissional. Isso também Sim. faz parte de mim. Assim, exatamente. Não, Faz não parte é de mim. que eu sou. Acho que pelo que você contou, eu estou entendendo que você foi percebendo que isso não te definia. Mas era uma parte importante de você. Sim. Como todas as outras. Exatamente. É o que eu falo, a parte espiritual é importante, a parte pessoal, mas tem a questão profissional que para mim sim porque a minha opinião, é muito bom você cuidar dos seus filhos, você ser mãe, mas você vive a vida deles. É isso aí. Você vive as vitórias deles. E eu senti a falta de ter as minhas vitórias. Tudo bem, eu falo, quando eles vão bem na escola, quando um professor elogia, a gente sabe, é um trabalho nosso, né? Você tá ali no... Mas eu quero não só ser reconhecida por ser a mãe da Lorena, do Lucas, do Matias, eu não quero só ser a esposa do Eduardo, eu quero ser a Fabiana, que também pô, né? Os frutos, que tem a sua realização de alguma forma. Quero uma coisa minha também, né? E eu sentia muita falta disso. Na verdade, eu tô trabalhando, tô ainda escrevendo livro, tô estudando para melhorar, né, a minha escrita, tudo. Mas é o que eu falo, acho que quando a gente acha também o nosso caminho, é o que eu falei, eu já tô feliz por ter encontrado, entendeu? E parece que é como, de repente, dá um alívio por saber o que é aquilo, né? Isso foi o que me deu paz. De saber, beleza. Até saber, você fica assim, ai meu Deus, o que é? Ai, é isso, ai, aqui, ai, você fica tentando. Aí quando você sabe, parece que, nossa, é isso, eu vou nesse caminho. Parece que iluminou tudo. É muito engraçado, porque pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, eu já tava vendo para fazer curso de PMO. Olha. Já tava vendo, já tava vendo onde eu ia estudar, como que eu ia tirar a certificação, já tava olhando tudo. Mas é engraçado, dentro de mim algo me cutucava como, tipo, cara... E aí eu comecei a orar a Deus justamente nesse sentido, falar, cara, você sabe que no que eu for, eu vou meter a cabeça e eu vou... Você vai conseguir, eu vou conseguir, né? Tipo... Eu vou, tipo, ir fundo. Só me ajuda, tipo, é isso mesmo. E aí eu tive, não é. Você teve essa coisa, não é. Como veio isso, não é? Na verdade foi a questão do livro, né? Quando eu li e veio falar realmente essa questão do dom de cada um. E eu acho que é uma coisa que a gente não se atenta. Todo mundo, e eu falo isso, cara, eu tenho certeza, todo mundo tem um dom.
A Amanda tá aqui até que é minha amiga, que ela tá aqui na live também. Ela tá agora na pandemia, ela tá, tipo, se descobrindo como, tipo, fazendo bolos, cara. Ela faz uns bolos lindos. Você fala, cara, que dom, bacana. E você vê que ela adora. A Fabiane também tá descobrindo os dons dela, assim, você tem, todo mundo tem. É verdade. É que às vezes a gente fica pondo pra dentro do tapete por causa de seguir a manada. Mas eu acho que a gente precisa se libertar disso. E é difícil. Mas, cara, é libertador e quando você tem esse foco de, meu, é isso. E tentar realmente clareza, descobrir. Clareza, exatamente. Né? E essa clareza, tipo, o que você acha? Eu tenho pra mim que essa clareza, cara, só vem de Deus. Eu acho que para algumas pessoas é claro, tá? Que o caminho a seguir, mas eu tenho para mim hoje que eu já li muito isso na Bíblia, até em livros. Todas as decisões da nossa vida acho que a gente tem que pôr nas mãos de Deus. Aquilo que você falou é fácil. Para que eu vou me arriscar em um caminho que talvez não vai ser o correto? Se eu tenho Ele ali que, cara, vai me direcionar, se eu tenho o Espírito Santo que vai me dar sabedoria para. Então, assim, para que perder tempo? Eu falei, eu perdi muito tempo tentando seguir o meu caminho. E quando eu realmente coloquei na mão de Deus, e tipo, cara, e aí? Ele me deu essa. Então, eu acho que assim, a gente às vezes talvez até saiba, você tem 90% de certeza, mas ora, agradeça por tudo, e eu acho que ele vai te dar a resposta. Você vai descobrir. E vai saber que é aquilo, né? Porque é engraçado quando você sabe quando te dá um negócio no coração, você fala, caramba, é isso. Tipo. Meu Deus, que coisa linda, Fá. Maravilhosa a sua história. Quanto tempo nessa busca? Olha, desde que eu parei de trabalhar, 11 anos. Que eu me via no mundo assim como, tá, tipo, eu vou ser só a Fabiana mãe e é isso, né? E é o que eu falo, eu acho que a gente tá nessa vida para ser feliz, eu acho que a gente tá eu acho que Deus quer isso da gente. Eu não, isso é uma teoria minha, eu não acho que Deus, tem pessoas que falam, você tá aqui pra sofrer, não. Eu acho que a gente tá aqui para ser feliz. Às vezes Deus dá uns caminhos meio tortuosos, mas eu acho que a gente tem sempre que tentar ser feliz, dentro das nossas possibilidades. Mesmo quando, tipo, eu tava ali numa situação, o meu lado profissional não tava mais assim, eu tava feliz. Eu sempre falava, beleza, foi uma vez uma terapeuta floral que me falou isso, ela falou, você já tem tudo, você tem uma família, então. E eu trabalhava muito isso na minha cabeça, cara, eu tenho o principal. O resto que vier é lucro, e eu acho que quando você valoriza o que você tem, você agradece a Deus, né, pelas suas bênçãos, porque são muitas bênçãos diárias que a gente recebe, né? São. A gente não para pensar o fato de você acordar, de abrir o olho, de você respirar, de você sentar para comer. Cara, tem gente que não faz isso. A gente não consegue sair de uma cama. Então, só por isso aí já era motivo pra gente adorar ele, né? E eu acho que depois, fazendo tudo isso, a coisa vai fluir. Fá, já deu um aviso aqui que já vai já vai dar 1 hora que a gente tá Nossa, falando. É mesmo, olha. Ai, meu, eu te agradeço muito pelas, olha, 11 horas da noite aí agora, né? Nossa, obrigada por você ter dividido essa história, ter se aberto com a gente aqui, a sua vida. Porque eu não sou de abrir, não, eu sou bem discreta. Mas eu falei, hoje eu vou. Pelo pouco que eu te conheço, você é bem reservada, né? Bem... Então, você vê, olha o que Deus faz, né? Eu só vim por causa disso, porque eu quis dar um testemunho para realmente dar esperança para as pessoas. Olha, e não é caro, você não precisa, sabe, gastar dinheiro, é só realmente você adorar a Deus, colocar ele acima das suas decisões, acima de tudo, adorá-lo e, cara, ele faz milagres na nossa vida. Ele faz milagres diários, na verdade. E é de graça, né? É de graça. É de graça. É isso, é de graça. É isso que eu acho mais lindo. É simples. É de graça
Oi. Ô, Fá, eu preciso me controlar aqui no tempo. E foi tão, assim, envolvente que... Desculpa, assim. Não, imagina. Eu queria só me despedir mesmo e te agradecer muito. A sua história é linda. Fez muito sentido para mim. Eu tenho certeza que nada das coisas que Deus coloca à vontade no nosso coração fica sem resultado, sabe? E Exatamente. pode ter certeza que, assim, me ajudou muitas pessoas. Vai ficar gravado aqui no Instagram. Eu vou colocar. Se você quiser, eu gravo o vídeo e te mando. E, assim, eu tenho o maior prazer de dividir isso daí com todo mundo. E eu quero muito ler seu livro. Nossa, eu já estou aqui imaginando como vai ser. Eu amo ler, adoro. Acho que eu também. Mexe muito comigo, sabe? Ler é uma coisa que mexe muito comigo. Eu também. Fabiane, te agradeço muito por você ter trazido essa joia rara aqui para nós. E você vê como que Deus vai... É um corpo mesmo, né? É um sistema, a gente é tudo ligado um no outro. Como que um vai ajudando o outro, que vai tudo, parece que se ligando, se encaixando, não é? Mas tudo começa a fazer sentido. É verdade. É verdade. E obrigada, Fá, obrigada. Você, nossa, linda demais. Eita, mulher forte. Obrigada pelo convite. E adorei falar com você também. Então tá bom, obrigada. Eu vou deixar, eu já deixei gravado aqui, eu vou ver se eu consigo gravar para pôr lá no YouTube e eu te mando, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá, Fá, um beijo nas crianças beijo, aí. Tá bom. Para todo mundo aí também. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Beijo, tchau.